Olá, eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora mais uma edição do seu Semana do Judiciário e fica por dentro de tudo o que aconteceu na Justiça do Amazonas. Em Rio Preto da Eva, presidente Edo Simões acompanha evento de abertura da execução da Meta 3 do CNJ. Justiça Estadual passará a contar com central de inquéritos policiais. Justiça Estadual e SEAP avançam nos preparativos para a implantação das audiências por videoconferência. Tejan participa de ato público do movimento Abril Verde. Foi realizada nesta semana a primeira campanha de acessibilidade da Corte Estadual de Justiça. O evento foi prestigiado pelo ouvidor do Tejan e diretor do Fórum Cível, desembargador Elci Simões, acompanhado do juiz substituto de carreira, colaborador da ouvidoria, Gonçalo Brandão de Souza, bem como a diretora da Divisão de Serviço Social, Fernanda Coelho, que recepcionaram a secretária de Estado da CEPED, Viviane Lago Lima, o assessor técnico da Casa Civil do Estado, Mário Célio, e o representante do Manaus Trans, agente educador de trânsito, Francisco Rodrigues. A parceria com a CEPED resultou na realização da oficina CEPED Abraça, que aconteceu no hall do fórum. A atividade proporcionou a 21 servidores a vivência da realidade das pessoas com deficiência. Os voluntários usaram cadeiras de rodas, tapa-olhos e elásticos para inviabilizar a mobilidade dos membros inferiores. O ouvidor-geral do Tejan, desembargador Elci Simões, destacou a importância da atividade realizada nesta semana sobre o tema acessibilidade. Sim, eu vejo pela mídia que muitos deficientes se destacam nos esportes e em outras atividades. E é nesse sentido que eu, falando com a secretária, que eu disse que elas se superam, porque muitas vezes elas superam as pessoas que não têm deficiência. Quando no trabalho elas promovem um trabalho, uma produção muito maior do que a pessoa que não tem deficiência. A secretária Viviane Lima revelou que a visão da CEPED é de promover multiplicadores. Mais de um quarto da população, 1.055.000 pessoas com deficiência, nós precisamos da sociedade para que a gente possa multiplicar essa conscientização. Eu acho que foi uma soma de esforços, o trabalho técnico de perfeição da CEPED, até coloco que me sinto muito confortável hoje, de levantar muito mais essa bandeira da acessibilidade quando eu tenho uma Secretaria de Estado que me fornece todo esse subsídio técnico. Na última sexta-feira, o terceiro Juizado Especial Cível do Tejan realizou um mutirão de audiências de conciliação com mais de 100 audiências pautadas. O terceiro Juizado Especial Cível da capital realizou nesta sexta-feira um mutirão de audiências de conciliação. A ação contou com a participação do Centro Universitário FAMetro, que disponibilizou as instalações da Unidade 5 da Constantino Neri para a ação e auxiliou também com a participação de acadêmicos do curso de Direito no atendimento ao jurisdicionado. Do total de 92 audiências de relação de consumo, 7 foram finalizadas com acordo entre as partes, ficando 85 para serem sentenciadas no prazo de 10 dias. O índice de acordo é apenas um dos princípios da Lei 9.099 dos Juizados Especiais e não impediu o sucesso do evento, segundo a avaliação do juiz Luiz Cláudio Chaves. Olha, está sendo uma experiência vitoriosa, porque a gente consegue reunir num único ato todos os pilares da justiça. Você consegue aumentar o acesso à justiça, diminuir o tempo de duração dos processos, os estudantes têm como colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam e a grande beneficiada disso tudo é a sociedade, a população. A atividade contou com a participação de servidores do Tribunal de Justiça e a atuação na conciliação de 42 acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário FAMetro, coordenados pela professora Alessandra Contiero Machado dos Santos. É uma oportunidade de conciliar a prática com a teoria de sala de aula. E a instituição se sente muito honrada em receber o judiciário, em contribuir com a sociedade que
É claro, é uma das formas da instituição colocar em prática tudo aquilo que ensina aos alunos e os alunos se sentirem confortáveis no momento em que estiverem do outro lado. O presidente Edo Simões acompanhou os trabalhos na comarca de Rio Preto da Eva, que realizou um mutirão de conciliações, dando cumprimento à meta 3 do Conselho Nacional de Justiça. A solução de conflitos de uma forma rápida e menos onerosa. Processos que poderiam levar 6 meses ou mais para serem julgados, resolvidos em alguns minutos. O mutirão de conciliação do Judiciário Amazonense fez o caminho inverso e começou pelo interior do estado. Rio Preto da Eva realizou cerca de 200 audiências. Segundo o presidente da Corte Estadual, desembargador Edo Simões, todas as comarcas do interior serão beneficiadas. Quando nós vemos que um projeto dessa natureza ele encontra eco na sociedade, a sociedade é atendida, sai satisfeita, a gente promove a paz social, e isso nos incentiva muito. É como eu disse, é inspirador. A gente vê um juiz já de mais de 20 anos de carreira dizer que ele se sentiu iniciando a magistratura, com toda aquela empolgação, com toda aquela interesse em prestar jurisdição. Os mutirões têm o objetivo de dar celeridade às demandas relacionadas ao direito de família e, por meio da conciliação, dar cumprimento à meta 3 do CNJ, pela qual os tribunais de justiça são mobilizados para impulsionar a prática da conciliação como método alternativo para a resolução de conflitos. O presidente do TEJAN determinou, por meio de resolução, a criação no âmbito estadual de uma central de inquéritos policiais. Designada para atuar como coordenadora desta central de inquéritos, a juíza Ana Gali Bertazzo informou que os juízes que atuarão nesta central também analisarão e decidirão sobre pedidos formulados pela autoridade policial, pelo IMPE e pelo indiciado. Futuramente, os mesmos magistrados também devem colaborar com a realização de audiências de custódia, que, além de serem realizadas no período da tarde, poderão ocorrer também no período da manhã. De acordo com a magistrada, a criação desta central preza pela celeridade da tramitação processual, uma vez que os juízes que atuam na área criminal passarão a cuidar prioritariamente das ações penais, atuando em questões pré-processuais somente em casos específicos. A central de inquéritos ela vai ter um acompanhamento dos inquéritos policiais e procedimentos que são autuados, preparatórios inclusive para a abertura de um inquérito policial, e vai dar suporte aos juízes criminais no sentido de que esses procedimentos não serão encaminhados às varas criminais, e não sobrecarregará aos juízes criminais das varas, de todas as varas especializadas ou comuns, e fará com que o magistrado possa atuar nas ações penais em andamento, sem a preocupação daquele trabalho a mais com os inquéritos policiais. A sessão em homenagem aos ouvidores da esfera pública foi proposta pela deputada estadual Terezinha Ruiz, e o Tribunal de Justiça do Amazonas e outros órgãos públicos foram homenageados. A homenagem se estendeu a ouvidorias de órgãos como o Ministério Público, Universidade Federal do Amazonas, Secretaria de Estado de Saúde, Detran, Suframa e outros. Na solenidade, o desembargador Elci Simões mencionou que a homenagem direcionada pela ALEAN aos ouvidores é notadamente importante, pois dessa maneira a sociedade passa a dar maior importância a estes setores. O ouvidor-geral de Justiça indicou que a ouvidoria do TEJAN conta com a colaboração de 5 juízes e, em pouco menos de 7 meses, conseguiu implementar uma série de inovações. Agora estou com 7 meses ou 6 meses como ouvidor, mas tem sido muito positivo, uma vez que nós implantamos umas inovações que estão sendo e instalamos uma nova ouvidoria no Tribunal de Justiça. Essa nova ouvidoria tem recebido muito elogio dos usuários do nosso serviço. Isso tem sido muito gratificante para nós e a equipe de 5 juízes que me auxiliam por amor mesmo ao serviço público. No Fórum Enoque Reis, o tribunal está prestes a inaugurar uma sala especial direcionada a acolher os depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes contra a dignidade sexual.
A segunda vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes do Tribunal de Justiça do Amazonas está prestes a inaugurar o espaço especial direcionado à escuta e depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes contra a dignidade sexual, a Sala do Anjo 2. O ambiente está localizado no 5º andar do Fórum Ministro Enoque Reis e vai se interligar por meio de videoconferência com a sala de audiências que funciona no 4º andar do mesmo prédio. Segundo a titular da segunda vara, juíza Articlina Oliveira Guimarães, o local especial está previsto na Lei Federal número 13.431 de 2017 e objetiva oferecer ambiente adequado e protegido para que as vítimas prestem depoimento em processos judiciais. A Lei 3.431 de 2017, ela impõe a obrigatoriedade de a criança vítima de violência ser ouvida num formato especial, com um técnico capacitado, que saiba como fazer a abordagem da criança. A criança não pode ser submetida a sofrimento com perguntas inadequadas na frente de um monte de gente. Afinal de contas, ela vai falar de uma questão muito íntima, né? Um abuso que foi cometido contra a sua dignidade sexual. Então, ela precisa ser ouvida reservadamente, numa sala especial, onde ela seja acolhida de forma humanizada, onde ela se sinta mais calma, mais tranquila e, especialmente, por um técnico capacitado. A 6ª Vara de Família da Comarca de Manaus iniciou os preparativos para a 4ª Semana Interna de Conciliação, agendada para o período de 10 a 14 de junho. A 6ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Amazonas, que funciona no Fórum Ministro Enoque Reis, está organizando a 4ª Semana Interna de Conciliação. Acontece do dia 10 ao dia 14 de junho e já tem mais de 300 audiências pautadas. A atividade, realizada anualmente pela unidade judiciária, atende ao que disciplina os artigos 139, inciso 5º e 359, ambos do novo Código de Processo Civil, que possibilitam à magistratura, a qualquer tempo ou autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Além disso, a iniciativa também tem o objetivo de cumprir as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Olha, a conciliação ela é importante porque ela atende a um princípio processual da autocomposição da solução dos conflitos. E está previsto no artigo 3º do CPC e também para atender a meta do CNJ para que o judiciário preste uma justiça mais célere e eficaz. Na conciliação e na mediação, as partes atuam diretamente na solução do conflito e o resultado acaba sendo satisfatório para ambas, porque elas, mediante concessões mútuas, elas conseguem chegar num denominador que vai satisfazer ambas as partes, especialmente os menores, que são nossos maiores protegidos. Durante o evento em junho, o expediente externo da 6ª Vara de Família ficará suspenso, mantendo-se apenas o atendimento às partes e advogados de outros feitos não agendados que tenham caráter emergencial. O ato público pelo movimento Abril Verde foi realizado no Teatro Amazonas e contou com a participação de diversos órgãos, entre eles o Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesta semana, o Tribunal de Justiça do Amazonas, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, do Ministério Público do Trabalho e demais parceiros, realizaram um ato público de lançamento do movimento Abril Verde. O local escolhido para isso foi o Teatro Amazonas. Além dos discursos das autoridades voltados para a conscientização, houve também uma apresentação artística e cerimônia de iluminação do Teatro Amazonas, na cor verde, precedida da soltura de dezenas de balões da mesma cor. O desembargador Delcio Luiz Santos representou a Corte Estadual e destacou a importância do evento. Eu acho que tem tudo a ver com essa iniciativa, né, do Tribunal de procurar incentivar as pessoas a tomarem as devidas precauções para evitar os acidentes. Não adianta nada depois do acidente ocorrido, obviamente será tratado e tal, mas o importante é evitar o acidente. Então esse trabalho de prevenção ao acidente é muito importante. Eu louvo a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal de Justiça faz essa parceria com muito orgulho e muita satisfação e estamos também implementando algumas sugestões que foram já dadas na primeira reunião que nós fizemos e hoje estamos aqui para fazer essa abertura oficial, que eu acho que vai ser muito produtivo para todos, não só para os tribunais, mas para outros órgãos também que devem aderir a essa campanha. A desembargadora do Trabalho da 11ª Região, Márcia Nunes da Silva Bessa,
gestora nacional da região norte do programa Trabalho Seguro, disse que é preciso fortalecer a política de segurança do trabalho. A importância desse movimento é falar em prevenção. Né? Os números de acidentes de trabalho são alarmantes e por conta disso nós precisamos ter uma outra política. Nós queremos contribuir no programa Trabalho Seguro para o fortalecimento da política de segurança do trabalho. Então, esse evento hoje é um destaque. Nós queremos marcar o mês de abril como um mês voltado para a prevenção de acidentes do trabalho. O desembargador Elci Simões representou a Corte Estadual na cerimônia de posse do promotor de justiça Lauro Tavares, que foi reconduzido para a presidência da Associação Amazonense do Ministério Público para o biênio 2019-2021. O desembargador Elci Simões de Oliveira representou o Tribunal de Justiça do Amazonas na cerimônia de posse do promotor de justiça Lauro Tavares da Silva, que foi reconduzido à presidência da Associação Amazonense do Ministério Público, AAMP, para o biênio 2019-2021. Nós temos que prestigiar a Associação Amazonense do Ministério Público, que são nossos parceiros, o Ministério Público é uma função essencial à justiça. E por isso nós estamos aqui prestando nossa solidariedade e o apoio à nova diretoria da Associação Amazonense do Ministério Público. A solenidade foi realizada no auditório do Ministério Público do Estado do Amazonas, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Para mim representa uma honra muito grande representar os dignos membros do Ministério Público do Estado do Amazonas. E isso representa uma responsabilidade muito grande. Nós trabalhamos com os direitos fundamentais das pessoas, do ser humano. E isso é uma nobre atribuição que compete a cada membro do Ministério Público exercer com muita responsabilidade, com muita dedicação. Com previsão de inauguração para o próximo mês, o TEJAN e a Secretaria de Administração Penitenciária estão concluindo os preparativos para o sistema que permitirá a realização de audiências por meio de videoconferência entre as varas criminais e as unidades prisionais. O Tribunal de Justiça do Amazonas definiu em reunião realizada na manhã de segunda-feira, 1º de abril, a data para o início das audiências de instrução e julgamento por meio de videoconferência entre as varas criminais do Tribunal de Justiça do Amazonas e presídios de Manaus. A data escolhida foi 22 de abril, segunda-feira, quando será assinado o termo de cooperação e vão ser feitas audiências de presos com processos na 3ª Vara especializada em crimes de uso e tráfico de entorpecentes, a 3ª VCUT. Os presos estão aguardando julgamento no Centro de Detenção Provisória CDPM-2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Integrados ao programa Novos Rumos, os 5 jovens começaram a atuar no Judiciário Estadual como menores aprendizes. Idealizado pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do TEJAN e implantado por meio de parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, o programa Novos Rumos pretende facilitar o acesso de adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou em cumprimento de medidas socioeducativas a cursos profissionalizantes e a postos de trabalho. Durante o encontro com os menores aprendizes, o desembargador Arimoutinho desejou sucesso em sua atuação no TEJAN e afirmou que esta é uma grande oportunidade para favorecer a socialização e o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um deles. Esse projeto é de suma importância. Por quê? Porque ele está trazendo esses menores que estão numa faixa de vulnerabilidade. Eles estão sendo retirados da rua, estão tendo uma oportunidade de trabalho, de aprendizado por um período de 30 meses e o que é melhor, com uma bolsa no valor de R$400. Representante da Vara de Execução de Medidas Socioeducativa na reunião organizada pelo Gabinete do Desembargador Ari para recepcionar os aprendizes, a psicóloga Karen Bentes salientou que a meta do projeto Novos Rumos é alcançar 80 jovens. Esse projeto ele tem 80 vagas, né? Então nós temos 5 adolescentes que já começaram
matricular, mas nós temos 75 vagas disponíveis que estão sendo disponibilizadas aos poucos, né, para início de atividades aqui no tribunal. E a ideia é realmente que a gente possa ter adolescentes nos vários âmbitos do Tribunal de Justiça, né, nas varas, nos fóruns, nas atividades administrativas, para que a gente possa auxiliá-los nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento, né, e sempre com o auxílio dos nossos servidores, né, que serão os grandes mestres desses adolescentes para os novos caminhos que a gente busca que eles tenham. Curso realizado esta semana alcançou 32 servidores que se habilitaram para atuar no programa Teletrabalho. Um grupo de 32 servidores do Poder Judiciário Estadual participaram da primeira edição de 2019 do curso de habilitação para o programa Teletrabalho, que encerrou nesta sexta-feira. Ele foi realizado em caráter experimental entre os meses de setembro a dezembro de 2017, mas o programa passou a ser aplicado de forma permanente pela Corte Estadual, com a perspectiva de capacitar trimestralmente servidores interessados na modalidade. No Tribunal de Justiça do Amazonas, o programa é executado e assessorado pela Secretaria-Geral de Justiça, Escola de Aperfeiçoamento do Servidor e Divisão de Gestão de Pessoas, seguindo as diretrizes da Resolução número 227 do Conselho Nacional de Justiça, cuja proposta regional foi aprovada por unanimidade pelo Pleno da Corte Estadual. Atualmente, 51 servidores do TEJAN atuam nesta modalidade. De acordo com a diretora da Escola do Servidor, Iula Garcia, o curso atualmente é obrigatório para quem se habilita nesta modalidade. Que é um curso obrigatório que o servidor e o gestor faz antes de iniciar o processo de teletrabalho, porque a gente entende que mudar do trabalho físico para o trabalho em casa, né, no home office, é uma questão muito diferente, uma mudança muito drástica, né? Então aqui eles vão ficar 3 dias com a gente, né, carga horária de 20 horas, e aí a gente vai falar com eles sobre os procedimentos, como que faz para a pessoa medir metas, né, para o trabalhador medir as metas dele. A gente fala também sobre qualidade de vida, porque trabalhar em casa é bem diferente do que trabalhar aqui. Então eles vão passar 3 dias com a gente e vão interagir com as outras pessoas que já estão em teletrabalho, e aí isso vai contribuir bastante. Conforme edital, os servidores do Judiciário Estadual que forem selecionados para participar do programa trabalhando no modelo de home office deverão apresentar relatórios de atividades realizadas de forma rotineira a seus superiores e obrigatoriamente registrar produtividade superior à dos servidores presenciais e estar disponível para comunicação com seus gestores. Deverão também contar em sua residência uma estrutura com computador e itens tecnológicos complementares citados no edital. A SMAN promoveu nesta semana uma capacitação sobre execução penal. O curso de aperfeiçoamento e vitaliciamento da Escola da Magistratura do Amazonas contou com 53 participantes, entre juízes, promotores e defensores públicos, que discutiram a execução penal no Amazonas e também no Brasil. A questão da execução penal é um tema atual, é um tema que nunca está esgotado, né, porque sempre tem coisa nova, a legislação sempre está sendo atualizada. Hoje temos vários assuntos ligados à execução penal. O que mais atormenta os operadores de direito é a questão da superlotação carcerária, superpopulação carcerária, que é um problema que já vem de muito tempo e a gente vem tentando resolver. É um dos maiores problemas que nós temos que ser enfrentado no Brasil. O caos do sistema prisional hoje não escolhe nenhum estado da federação, ele acontece em todos. Uma das atividades do curso foi a visita a 2 unidades do sistema prisional do estado, que funcionam em Manaus. Eles conheceram um projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária que prevê a remissão da pena pelo trabalho. Os detentos fazem a manutenção e a conservação das unidades prisionais, além de trabalharem com o plantio de hortaliças. A cada 3 dias trabalhados, eles abatem 1 dia de pena, segundo a SEAP. A gente está pegando o sistema prisional que veio de uma crise muito forte, né, reconhecidamente no Brasil inteiro. Ficou conhecido pela uma chacina de 2017, né? Então nós vamos revolucionar esse sistema, transformando num sistema modelo. Além do curso para magistrados, defensores e promotores, a Escola da Magistratura também promoveu uma videoconferência com o juiz Luiz Valois, do Tribunal de Justiça do Amazonas, e também com a professora Renata Guadanin. O juiz e a professora estão na Alemanha em função de atividades acadêmicas e conversaram com alunos de Direito em Manaus. SMAN dá início a cursos de pós-graduação lato sensu em Direito
direito constitucional e direito processual. Em torno de 100 servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Amazonas estão participando de 2 cursos de pós-graduação lato sensu promovidos pela Escola da Magistratura. A pós-graduação em Direito Constitucional está sendo oferecida pela primeira vez e é aberta a graduados de qualquer área. E em Direito Processual, essa já é a segunda turma da ESMAN e voltada somente para profissionais formados em Direito atuando na atividade fim. Os 2 cursos serão promovidos sempre com aulas presenciais e módulos semanais. A iniciativa foi muito elogiada pelos participantes e também pelos professores convidados para ministrar o primeiro módulo dos 2 cursos. Via direta, esse curso vai ajudar a gente na qualificação diária do nosso trabalho. Nós vamos conseguir utilizar os ensinamentos de dentro de sala de aula na nossa prática do dia a dia. Serão abordados todos os princípios envolvidos em processo, começando pelos princípios constitucionais de processo e também abordaremos os princípios de processo civil, processo penal, processo trabalhista e processo administrativo. É difícil, assim, teoricamente, a gente estabelecer uma única teoria para explicar a sociedade política em que a gente vive, mas a ideia é abordar uma gama de informações que sirvam de instrumento para os alunos terem condições de discutir isso em nível aprofundado. O segundo módulo das 2 especializações será realizado neste mês de abril, entre os dias 8 e 13, na Escola da Magistratura do Amazonas. Justiça Federal promove fórum para debater recursos hídricos e a proteção da biodiversidade da Amazônia. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi representado no evento pelo desembargador Wellington Araújo, vice-presidente do TEJAN. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi representado pelo vice-presidente da Corte, desembargador Wellington José de Araújo, no 5º Fórum Jurídico da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, ESMAF, promovido pelo Núcleo da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, na sede da Justiça Federal, no Aleixo, zona centro-sul da cidade. Nomeado como coordenador da recém-criada Comissão do Meio Ambiente, instituída no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Wellington exaltou a importância do fórum promovido pela ESMAF. É bom até pela divulgação, né? E para conscientizar a população de um modo geral, com relação à preservação do meio ambiente da nossa Amazônia, que é muito extensa. Em seu discurso, o coordenador-geral científico e diretor da ESMAF, desembargador federal Souza Prudente, ressaltou a missão constitucional de proteção do patrimônio da Amazônia e sua biodiversidade. Lembrou da ECO 92, de onde resultaram documentos importantes, entre eles a Carta da Terra, que estabelece alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. E no quadro Jurídico Quiz desta semana, a palavra é Animus Necandi. Animus Necandi. Animo Necandi. Animus Necandi. Nem noção do que é. É uma expressão de que significa. Animus, para ter mais ânimos. O juiz de direito Yuri Caminha Jorge, titular da comarca de Itamaraty, explica pra gente o que significa esse termo. Animus necandi é uma expressão em latim que significa a intenção de matar. É muito utilizada na solução de casos de homicídio, diferenciando os homicídios dolosos, aquele em que há a intenção de matar, dos homicídios culposos, em que não há essa intenção. Então a expressão vem indicar se há ou não a intenção de matar. Agora eu entendi. Entendi. Ah, entendi. Bem explicado, né? Além de tudo isso que você acompanhou até agora, você vai encontrar outros destaques no site do TEJAN, no endereço eletrônico www.tejan.jus.br. Reconciliação e pedido de casamento marcam a audiência realizada no Fórum de Itacoatiara. TEJAN determina que município realize regularização fundiária em área do Conjunto Ileia. TEJAN divulga resultado definitivo da seleção para estágio em Direito. Este foi o seu Semana do Judiciário. Obrigada pela companhia e até a próxima.